Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora definitivamente a entrar na matéria mesmo. Na aula passada eu só expliquei para vocês um pouquinho do que é a confeitaria, de como foi criada e tudo mais. E a gente conversou um pouquinho para eu saber de vocês, quem quer seguir no ramo e tudo mais. Para a gente começar na nossa primeira aula oficial mesmo. O que eu quero passar para vocês hoje são as bases da confeitaria. Acho que eu tinha falado isso na aula passada, que eu iria passar isso. Então, nós vamos falar sobre as bases da confeitaria, tá? Eu vou começar... São muitas bases, assim, eu vou começar pelas massas, que eu acho que é o mais importante vocês saberem, porque daqui dá pra gente tomar um pontapé adiante do que vocês querem para vocês em relação à confeitaria. Primeiramente, as massas bases são inúmeros. Eu vou citar as principais, vou explicar para vocês as principais. E outra coisa, sempre que a gente falar em confeitaria, a maioria das vossas receitas, a maioria das vossas bases vão ser francesas, né? Porque a gastronomia francesa é considerada a melhor do mundo. Claro que se você for conversar com alguns gastrônomos ou alguns chefes, tem gente que discorde disso. Mas no total ela é considerada a melhor do mundo. Então praticamente as bases que a gente tem da confeitaria são todas francesas. E eu acho que todo mundo sabe, né, que as receitas deles são excelentes. Então, começando pelas massas bases, eu vou falar as três principais para vocês, que é a pâte sablé, a pâte brisée e a pâte sucrée. A diferença de cada uma delas é a quantidade de açúcar e algumas vai ovos, algumas não. A textura delas é praticamente a mesma, o modo de preparo, os ingredientes é praticamente os mesmos, que muda é a quantidade realmente. Receita, eu não vou passar nenhuma receita para vocês agora, a gente vai fazer a receita na aula prática, então não vou passar nenhuma receita para vocês, até porque todo mundo sabe que receita passa por adaptação, então para mim eu posso usar uma, mas fulano pode usar uma diferente, tendo os mesmos ingredientes, né? Vou explicar um pouquinho, bem rápido aqui, como eu falei para vocês, eu não gosto de aulas muito longas, porque eu sei que acaba que a gente não presta atenção e é um pouco cansativo, principalmente por estar sendo online. Vou explicar rapidinho o que é cada uma para vocês. Vou começar pela pâte sablé, que é a massa mais suave que a gente tem na confeitaria. Ela é uma das que leva ovos e a quantidade de açúcar dela é bem pequena. Ela é fácil de modelar e o importante dela para a receita ser 100% exata, assim, além da pesagem dos ingredientes, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, é importante que os ingredientes estejam gelados. Normalmente eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, ou para algumas aulas que eu dou, para sempre usar ingredientes em temperatura ambiente, né? Para surtir qualidade no efeito final do seu produto. Só que aqui é importante usar eles extremamente gelados, principalmente a manteiga. Ela é ideal para torta doce e salgada também. E tem algumas variações de receitas da pâte sablé que acrescenta farinha de amêndoas nela. Com essa massa, a gente, além de fazer tortas, a gente também consegue fazer biscoitos. A pâte brisée é uma massa que está entre a sucrée e a sablé. Ela não é tão doce, mas ela também não é tão leve. Ela é pouco macia, ela não tem aquela texturinha macinha de quando você come ela. E ela é ideal para você fazer tortas que sejam mais açucaradas, bem mais pesadas em açúcar. E também você pode usar ela para fazer massa salgada. Como a mistura da massa junto com a farinha forma os gruminhos, quando você morde, você tem uma sensação de crocância com essa massa. Ela é mais estruturada, então é ela que a gente usa para fazer, assar ela com os recheios líquidos. Aquelas sobremesas que a gente fala, a gente pode tirar direto do forno e servir. A pâte sucrée, ela é parecida com a brisée, como eu falei, ela está entre as duas, né? Ela é parecida com a brisée, ela é mais doce, né? E ela é macia, mas também é crocante. E ela é ideal para fazer biscoito amanteigado também. Então, por ser massas bases, a gente pode tanto
tanto fazer tortas, né, salgadas ou doces, e também fazer biscoitinhos. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, que é muito importante para quando a gente pega uma receita, né, que a gente não desenvolve uma receita, a gente pega uma receita e vai fazer igual. Então é importante saber que a farinha de trigo influencia muito, vai influenciar se a gente vai precisar usar água, se vai usar mais quantidade de água ou não. O tamanho da gema também influencia muito. E isso aqui não é só nas massas base não, tá? É em qualquer outra receita. Sempre o tamanho da gema vai influenciar, a farinha que você está usando vai influenciar, por isso que a gente sempre fala para dar preferência para ingredientes de qualidade, principalmente ingredientes que vocês já são acostumados a usar, né? E para você saber se o ingrediente é de qualidade, não é importante tanto a marca em si, né? Porque tem inúmeras marcas que são conhecidas e os ingredientes não são tão bons, mas o importante é você comprar, testar e saber experimentar e ver a qualidade em si mesmo do produto final. Se com tal farinha de tal marca ficou com tal textura, eu gastei mais água, ficou melhor. Então, cada chefe, cada confeiteiro tem a sua individualidade nessa questão de saber se é um produto de qualidade ou não. Porque às vezes o que é um produto de qualidade para mim não é para você pelo fato de você usar ingredientes diferentes ou outras marcas numa só receita. Então a gente tem que tomar cuidado de não associar só qualidade com marcas, porque eu conheço muita marca que é conhecida e não é tão boa. Eu coloquei 2 massas extras aqui para vocês, que elas são bases, são conhecidas, mas assim, não são tão quanto as outras, que é a patachu, que é a massa de bomba, né, de eclair, que eu acredito que todo mundo já conheça ela. Ela é uma das mais usadas na gastronomia francesa, porque além de bomba, dá para fazer Carolina, Saint-Honoré, Saint-Religier e inúmeras outras receitas. Eu já fiz Saint-Honoré uma vez e Saint-Religier também, e assim, depois eu até mando foto para vocês, fiz um trabalho da faculdade. E apesar da dificuldade de ter toda aquela questão de deixar ela louquinha e tudo mais, é uma receita muito boa. E eu também coloquei aqui a pâté français, que ela quando a gente vai preparar quiche. Então, para quem aí tem vontade de fazer quiche e essas coisas, é a pâté français que usa. Além das massas base, a gente precisa também ter bases em cremes, né? Em recheios, assim. Porque se você já tem as 2 bases da confeitaria, você sabe aonde você vai começar, o que você vai fazer daqui por diante, o que você quer seguir. Eu separei alguns cremes, tá? Não separei todos, gente, que como eu falei, são inúmeros. Eu separei os principais, os que a gente vai testar. E claro, se vocês quiserem pesquisar e testar outros e me perguntar, me falar e tudo mais, a gente conversa essa questão, fica a escolha de vocês também. Mas eu separei os principais, eu separei 5 principais, mas tem mais. Mas esses são 5 que a gente consegue ingredientes fáceis aqui e que a gente vai fazer e que vocês vão levar para a vida inteira, que não tem jeito. Se você quer seguir na confeitaria, mais cedo ou mais tarde você vai precisar usar algum desse creme. O primeiro que eu coloquei aqui, que eu acho que não é nem questão de ser o principal, por isso estar em primeiro lugar não, mas é o que é mais usado, né? É o creme chantilly. Ele é um dos cremes mais usados na confeitaria. Ele é usado tanto para decoração de bolo, decoração de torta, cupcakes e afins, tanto para airar mousses, né? Não só airar mousses, mas às vezes se você quer fazer alguma outra receita, deixar mais leve, você acrescenta o chantilly. Então ele tem essa versatilidade de tanto nas próprias receitas quanto em decoração. Ele é um dos mais usados e ele pode ser tanto adoçado quanto normal. E isso quando a gente fala de creme de leite fresco, tá? Quando a gente pega o creme de leite fresco e bate ele em ponto de chantilly. O ponto ideal é quando ele formar ondas largas na batedeira. Qualquer dia desses que eu estiver batendo chantilly, eu vou gravar pra vocês. Quando eu comecei na confeitaria, eu tinha muita dificuldade de dar o ponto certo no chantilly. Mas com a prática você vai pegando o jeito e você vai entendendo realmente essas ondas que tem na batedeira. Aqui a gente está falando de creme de leite fresco batido com açúcar ou não, né? Mas hoje a gente sabe que o chantilly foi criado há muitos anos na França. Ele foi criado através de acho que é Vatel que ele chama. Ele percebeu que a gordura do leite de onde ele estava, de onde ele morava na época, era mais gorduroso, e ele viu que se batesse, virava chantilly e tudo mais, tanto que chantilly é o nome de um castelo lá da cidade.
Agora hoje a gente já tem o chantilly industrializado, né, pessoal? Então a gente não precisa mais essa questão de colocar açúcar e tudo mais, porque ele já vem adoçado, já vem prontinho, é só gelar e bater. Eu acho que é mais versátil e custo-benefício é melhor, né, gente? Porque o creme de leite fresco, ele é um pouquinho mais caro e o sabor dele é um pouco diferente do industrializado, então às vezes as pessoas podem estranhar o sabor. Eu já tentei usar aqui na minha confeitaria e meus clientes não se adaptaram, então eu uso o chantilly industrial. Eu coloquei o creme légère antes do creme pâtissier, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho dos dois juntos. O creme légère, ele é um pouco mais leve do que o creme pâtissier. Aquela textura do amido que ela deixa no creme pâtissier, o creme légère ele é um pouco mais leve que isso. E ele é usado em tortas e sobremesas e afins que não precisam de uma textura tão firme, né, que ele engrosse tanto igual o creme pâtissier. Ele é muito usado em terrine, em bomba, que na hora que você morde você consegue ver aquela texturinha bem leve mesmo, diferente do creme pâtissier que fica um pouquinho mais consistente. Então quando vocês forem fazer verrines, agora está chegando Natal, ou quando vocês forem testar bombas, priorizem fazer o creme légère, não o creme pâtissier. Questão de receita também eu não vou passar para vocês, mas ele é super simples de fazer. Você faz o creme de confeiteiro e depois só bate ele com creme de leite fresco. O creme pâtissier, todo mundo conhece, né? O creme pâtissier é base não só da gente que tem uma faixa etária nova, mas de muito antigamente. O creme pâtissier também é muito antigo, né? Mais conhecido como creme de confeiteiro. Ele é um dos cremes mais usados na confeitaria francesa, é um dos principais, tá? Da confeitaria francesa, porque ele tanto serve de base como outras receitas. Vocês vão ver que a partir do creme de confeiteiro a gente consegue fazer inúmeros cremes, tanto para recheios também, né? Pra gente aqui o creme de confeiteiro ele é mais usado em pavês, né? Mas também em recheio bomba e tudo mais. Como eu falei, o creme légère é uma variação do creme pâtissier porque ele é mais leve, porque bate ele com chantilly. Cada receita, pessoal, vocês vão ver que muda as quantidades, mas os ingredientes são sempre os mesmos. É açúcar, gema, leite, amido de milho e, claro, a baunilha, que infelizmente a gente não consegue achar tão acessível aqui, né? Outro que eu coloquei aqui também, que às vezes vocês podem não usar, mas ele é bastante usado, é o creme inglês. O creme inglês ele é servido como molhos para algumas sobremesas, sabe? E também ele é mais para base, né? A base dele é para sorvete e para o creme brulee. E o ponto dele, pessoal, do creme inglês, que é uma das partes muito importantes, o ponto do creme inglês é o ponto na P. Como que é esse ponto na P? Não sei se vocês conhecem, mas eu vou explicar. Quando você está fazendo o creme e você pega a colher, eu sei que hoje a gente não pode usar a colher de pau, mas antigamente era a colher de pau que se usava. Quando você passa nas costas da colher, você passa o dedo, ele abre o caminhozinho e esse caminhozinho não fecha. Esse é o ponto na P. É o ideal para ser usado. E esses cremes, pessoal, quando você vai deixar eles esfriarem, é muito importante que você coloque o plástico filme em contato com o creme para não formar aquela pelezinha em cima do creme. O último que eu coloquei aqui é a musseline, né, que é o creme de confeiteiro batido com muita manteiga. Como eu falei que as receitas passam por adaptação, a gente vai testando e vai vendo o que é melhor para a gente e para o nosso cliente. No caso aqui, se a gente for trabalhar com venda. Então, cada confeiteiro, cada chefe tem a sua receita, né? Como eu falei para vocês, para a gente chegar na receita ideal, a gente tem que ir testando. Então, vocês vão ver que tem receitas com 10% de manteiga e tem receitas com 50% de manteiga. E isso depende muito de quem está fazendo a receita, quem que desenvolveu aquela receita que você está pesquisando e pegando como base. Então, ele é batido com muita manteiga mesmo. E como eu falei, né, a gente vai ver o creme de confeiteiro como base para todos os outros cremes. Eu separei só esses 5, mas tem inúmeros cremes. Tem creme de amêndoa, tem creme de frangipane, tem um monte. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar inúmeros cremes. Além dos cremes, a gente também tem caldas bases, a gente tem a ganache, né, que querendo ou não acaba sendo um creme que
que é a mistura de chocolate com algum líquido e que é muito usada na confeitaria, tanto para decoração quanto para base, para outras receitas e tudo mais. Além da ganache, a gente vai estudar na próxima aula sobre as caldas também, né? Porque é muito importante a gente ter uma calda base, principalmente para quem trabalha com bolo, né? Sempre ter uma calda base para poder molhar os bolos e tudo mais, mas essa parte eu vou deixar para a próxima aula. Como eu falei para vocês, as minhas aulas são mais tranquilas, porque eu sei que vocês estão, principalmente vocês que estão no último ano, então tá bem sobrecarregado. A atividade de hoje, para validar a presença de vocês, eu vou passar no grupo o que vocês têm que fazer. A gente vai ter essa aula teórica e na próxima terça-feira a gente já vai ter uma aula prática. Vou explicar um pouquinho melhor a aula prática, que eu acho que não ficou bem explicado na aula passada. A aula prática é o seguinte, eu vou passar para vocês terça-feira que vem, por exemplo, né? Vai que acontece alguma coisa e eu não consigo. Terça-feira que vem eu passo a aula prática para vocês. Eu vou gravar tudinho, certinho, tudo arrumadinho, passar a lista de ingredientes, passar tudo organizado para vocês. Vocês têm até a outra terça-feira para me passar a parte de vocês. Eu mandei no grupo 2 modelos de trabalho de uma aluna minha do 4º período, de aula prática, mas vocês podem fazer do jeito que ficar melhor para vocês. Se vocês preferirem gravar o vídeo, pode gravar o vídeo e me mandar. Eu ia até mandar o modelo, mas eu não achei o vídeo. Eu tenho alunos que me mandam vídeos. Pode pedir para alguém gravar, pode tirar só as fotos e me mandar as fotos e explicando direitinho. A única coisa que eu peço para vocês, pessoal, é estejam uniformizados. Caso o uniforme de vocês não sirva ou acontecer alguma coisa, priorizem por camiseta branca e de manga, tá? Nada de camiseta cavada. Sempre cabelo preso, tudo mais, como se vocês realmente estivessem no laboratório, porque isso conta muito para eu saber como vocês estão em relação a essas coisas. Como eu falei, as minhas aulas práticas não valem nota, tá? Elas valem a presença da aula e valem como participação da aula. Caso você não consiga fazer receita por algum problema, você fala comigo no privado. Eu vou priorizar receitas que cabem dentro do nosso bolso. Não vou nem falar de vocês, mas vou falar do meu também. Porque não dá para eu ficar comprando material caríssimo e eu sei que ninguém vai conseguir comprar e a gente não vai ter tanto sucesso nas aulas práticas. Então, sempre que eu buscar uma receita, eu vou buscar a mais fácil com um custo-benefício melhor para vocês. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida entre cremes e massas, pode falar comigo no grupo, eu vou estar online. Vocês terminando de assistir o vídeo, se não tiver nenhuma dúvida, fez atividades, estão liberados, tá? Não vou ficar prendendo vocês no grupo para nada. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Se tiver alguma massa que você, que já é confeiteiro, usa como base, eu não citei aqui, me fala qual que é, vamos conversar sobre essa massa e vamos fazer que nem na aula passada. Vamos conversar no grupo, vamos interagir, porque já que a gente está nesse ano atípico e as aulas têm que ser assim, todas remotas, então vamos fazer com que seja o mais confortável possível para todo mundo. No mais, se cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da saúde física. Se protejam, lavem as mãos, usem álcool em gel, se sair, saiam de máscara, cuidado com a aglomeração. E eu vejo vocês no grupo e na próxima terça-feira. Muito obrigada.